Olá, sou o professor Cícero Santos e nesta videoaula do sétimo ano nós iremos estudar exercícios sobre divisores e múltiplos de um número e números primos. Mas antes de iniciarmos, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa videoaula com seus colegas e amigos e ative as notificações para que você possa receber assim que forem postadas. Essas questões são do livro didático A Conquista da Matemática, da página 24. Então vamos lá? Primeira questão. Verifique quais dos números a seguir são divisores de 24. Então observe aqui a palavra quais. Então quer dizer que pode ter mais de um número aqui. Então nós vamos lá. Ele quer saber quais desses números aqui são divisíveis por 24. Então nós temos que pegar 24 e dividir pelas alternativas. Então você vai pegar o 24 e vai dividir por 4. Quanto é 24 dividido para 4? É 6. Então, deu uma divisão exata. Então, 4 é um dos divisores. Próximo, nós vamos pegar o 24 e dividir por 5. Não dá, por quê? Para dar, para dividir por 5, tem que terminar em 0 ou em 5. Então, o 5 ele não é divisor de 24. E o 6? O 6 é 24 dividido por 6, 24 dividido por 6 vai dar 4. Então, o 6 ele é divisor de 24. O 7 é divisor de 24? Não, não é. Se pegarmos 24 e dividir por 7, não vai dar exato. E o 24 é divisível por 8? 24 dividido para 8 vai dar 3. Então, é a divisão exata. Pronto, ó. Então, nós vemos também que há uma relação entre divisores e múltiplos. Por exemplo, aqui, ó, 24 é 4 vezes 6, ó, 4 vezes 6 dá 24. Então, logo, o 4 é divisor e o 6 também é divisor. 3 vezes 8 é 24. Então, ó, o 8 é divisor e o 3 também é. Então, nós temos aqui as resoluções. 4, 6 e 8 são divisores de 24. No caso desta questão. Tem outros números aí. No caso, o 3 também é 1, é o próprio 24. O próprio 24. Segunda questão. Quais dos números a seguir são múltiplos de 8? Então, nós observamos aqui a palavra quais. Ó. Fiquem atentos à palavra quais. Então, o que quer dizer quais? Quer dizer que pode ser mais de uma. Então, vamos lá. Quais são os múltiplos de 8? O 16 é múltiplo de 8. Por quê? Se pegarmos 2 vezes 8, vai dar 16. Ó. Basta nós pegarmos aqui. 2 vezes 8 vai dar 16. O 15 não é. Porque se pegarmos aqui 1 vezes 8, vai dar 8. Então, múltiplo é isso. Quando nós pegamos o número natural e multiplicamos por 8 e aquele resultado. Então, nós temos aqui o 24 é. Ó. Já foi feito deixar aqui nessa outra questão. Ó. Por quê? 3 vezes 8 dá 24. 3 vezes 8 dá 24. O 344 é múltiplo de 8? Sim, também é múltiplo de 8. Como há uma relação entre os divisores e os múltiplos, você também pode dividir. 344 dividir para 8. 344 dividir para 8, se a divisão for exata, então quer dizer que é múltiplo. Então, ele é múltiplo. Então, como há essa relação entre divisores e múltiplos, você pode pegar aqui a alternativa aqui, e dividir por 8. Se a divisão for exata, então é múltiplo. Terceira questão. Qual é o maior divisor de 246 que é menor do que 20? Então, eu sugiro a vocês que assistam a videoaula sobre os critérios de divisibilidade. Vou deixar aqui o card para vocês assistirem e reforçar o que vocês já estudaram no ano passado. Então, vamos lá. Ele quer saber aqui qual é o maior divisor de 246 que é menor do que 20. Então, vamos pegar o 246, que tem o divisor 1. Então, o 1 ele sempre vai ser divisor. Então, o 1 é divisor de 246. 246 dá por 2? Dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par. O 246 dá por 3? Dá, porque se somarmos aqui, 2 mais 4 mais 6 dá 12. E 12, 1 mais 2 dá 3. Então, dá por 3. Então, nós estamos usando os critérios de divisibilidade. O 246 dá por 4? Não dá, porque 46 não dá para dividir por 4. O 246 dá para dividir por 5? Não dá, porque para dar para dividir por 5 tem que terminar em 0 ou em 5. O 246 dá para dividir por 6? Dá, porque ele deu para dividir por 2 e deu para dividir por 3. Que vai dar quanto?
vocês têm que fazer a divisão. 246 dividido para 6, que dá quanto? Que no caso, ó, 256 dividido para 6 dá 41, que no caso 41 aí, ó, é o próximo divisor. E o 256 dá por 82, que é aqui, ó, 82 vezes 3 dá 246. E o próximo aqui seria o 123, porque 123 vezes 2 é 146, 246 e o próprio 246. Então, nós vemos aqui, ó, que ó, 1 vezes 246 é 246. 2 vezes 123 é 256. Então, sempre fazemos aqui as extremidades. Ó. Ao fazermos as extremidades, a multiplicação entre as extremidades, nós vamos ter o número, esse número aqui no caso. Ó. Então, a pergunta é, qual é o maior divisor de 256 que é menor do que 20? Quem é aqui? Ó? É o 6. Ó. Pronto. Ó. Logo, 6 é o maior divisor de 256 menor do que 20. A quarta questão. Qual é o menor múltiplo de 14 que é maior do que 100? Então, nós vamos determinar aqui, primeiramente, os primeiros múltiplos de 14. Que no caso aqui, o primeiro é o 0. O primeiro aqui é o 0. Aí, nós vamos somar de 14 em 14. 0, 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126 e assim sucessivamente. Então, aqui são os primeiros múltiplos de 14. Então, aqui são os primeiros múltiplos de 14. Esqueci de fechar aqui, viu? Fechar aqui a chave. Então, a pergunta é, qual é o menor múltiplo de 14 que é maior do que 100? O menor múltiplo de 14 que é maior do que 100. Então, é quem? Qual o menor múltiplo de 14 que é, que é maior do que 100? Então, é o que vem imediatamente depois do 100. Que é quem? É o 112. Então, prestem atenção na pergunta. Qual é o menor múltiplo de 14 que é maior do que 100? Então, é o que vem imediatamente após o 100. Quinta questão. Qual é o menor múltiplo de 2 maior do que 300? Ou seja, os múltiplos de 2 são os números pares. Então, como 300 é um número par, então o que vem imediatamente depois dele, o próximo par, será a resposta da pergunta aqui, que é o menor múltiplo de 2 maior do que 300. Eu escrevi aqui para vocês. Ó. Os múltiplos de 2 são os números pares. Como 300 é par, então 302 será o menor número múltiplo de 2 maior do que 300. Então a resposta aqui é quem? 302. Sexta questão. Determine um múltiplo de 2 e 5 que seja maior do que 50 e menor do que 100. Ou seja, para o número ser múltiplo de 2 e de 5, ele também tem que ser múltiplo de 10. Então, ó, nós temos aqui 50, 60 e 70. Então, ele tem que ser maior do que 50 e menor do que 70. Quem que fica aí entre eles? O 60. Então, o múltiplo de 2 e 5 é um múltiplo de 10. Então, 60 e 70 são os múltiplos de 2 e 5. Neste sentido, 60 é maior do que 50 e menor do que 70. Então, a resposta aqui é o 60. Sétima questão. Qual é o maior resto possível de uma divisão por 10? Então, qual é o maior resto possível? É 9. Por que que é o 9? Por exemplo, aqui, ó, nós vamos pegar como exemplo 19. Ó. 19 dividido para 10 vai dar 1 e vai restar 9. Se pegarmos o 20 e dividir por 10, aí já vai dar uma divisão exata. Então, é por isso que é o 9. Por exemplo, se pegarmos aqui o 29. 29 dividido para 10 vai dar 2 e vai restar 9. Oitava questão. Quais são os primeiros 15 números naturais primos? Então, vou deixar, é bom vocês assistirem a videoaula, que eu vou deixar ela no final para vocês, o link dela, para vocês assistirem novamente, que diz quais são esses primeiros números primos. Então, existe uma estratégia de calcular. Então, há uma estratégia de sabermos quem são os primeiros números primos, que é o crivo de Eratóstenes. Então, vou deixar para vocês uma videoaula no final sobre os números primos. Então, vamos determinar aqui os primeiros números primos, que são ó, o 2, que é o único número pai primo, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 19, o 17, o 17, o 17, o 19,
o 23, o 29, o 31, 37, 41, 43 e 47. Então, nós temos aqui os 15 primeiros números primos. Lembrando que existem infinitos números primos. Então, para descobrirmos quais são esses primeiros números primos, nós usamos o crivo de Eratóstenes. Por exemplo, aqui, ó, temos aqui o crivo. Então, para ser um número ser primo, ele só pode ter dois divisores comuns, que é o 1 e o próprio. Então, nós temos aqui o crivo de Eratóstenes, ou seja, onde está marcado aqui de cinza é porque é múltiplo de 2. Então, se ele é múltiplo de 1, é múltiplo de 2 e é múltiplo dele mesmo, então não tem só dois números, então não só tem dois divisores, ele tem 3. Os números que ficaram em amarelo aqui, ó, esses são os números primos. Então, nós temos aqui os primeiros números primos de 1 até 100. Nona questão. Qual dos números a seguir é primo? Então, para sabermos quando o número é muito grande, para sabermos se ele é primo ou não, nós temos que dividir pelos primeiros primos. Então, você vai pegar o 121 e vai dividir por 2, por 3, por 5, até chegar à próxima raiz quadrada dele, é aproximadamente o 11. Então, o 121 ele não é primo porque ele é divisível por 11. Então, ele é divisível por 1, ele é divisível por 11 e por ele mesmo. Então, por isso que ele não é primo. Então, você vai pegar todos eles aqui, ó, e vai dividir pelos primeiros primos. E, se tiver uma divisão exata, então quer dizer que ele não é primo. Então, ao fazermos essas divisões, nós descobrimos que o 227 ele é primo. Então, você vai dividir, ó. Quando você dividir até chegar à raiz aproximada dele. Então, no final da videoaula, eu irei deixar para vocês o link dessa mesma videoaula que explica como é que descobrimos se o número é primo ou não. Questão 10. Entre os números naturais de 50 e 70, quantos são os primos e quais são? Então, nós temos 4 números primos. Ó, você vai analisar aqui, ó, entre os 50 e os 70, quais são os primos. Então, você vai analisar aqui, ó, dos 50 até os 70. Nós temos os 53, nós temos os 59, nós temos 61, nós temos 67. Então, nós temos 4 números primos. Novamente, que é o 53, o 59, o 61 e o 67. Pronto, ó. Esses aqui são os números primos que estão entre o 50 e o 70. E a questão 11 é decomponha no caderno em fatores primos. Então, nós vamos fatorar os números aqui, ó, por números primos. Então, nós temos aqui a letra A, o 18, a letra B, o 70 e a letra C, o 84. Você vai pegar o 18 e vamos decompor. Ó, vamos decompor aqui. Então, o 18 ele é par. Se o número aqui for par, nós vamos dividir por 2. 18 por 2 vai dar 9. O 9 ele não é par, então nós vamos dividir por 3. 19 por 3 vai dar 3. E 3 dá por 3, que dá 1. Pronto, ó. O resultado é 2 vezes 3 vezes 9, que dá 18. Está resolvido. 70. Vamos fatorar o 70. Ó, o 70 ele é par. Então, se ele é par, nós temos que dividir por 2. 70 por 2 dá 35. Ó, 35 ele não dá por 2, porque ele não é par. 35 não dá por 3. Então, nós vamos dividir por 5. 35 por 5 dá 7. 7 dá por 7, que dá 1. Pronto, ó. Já tem no meu canal vídeo aula sobre fatoração. Basta você colocar lá a fatoração que aparece para vocês. A resposta é 2 vezes 5 vezes 7. 84. 84 ele é par. Então, nós vamos dividir por 2. 84 por 2 dá 42. 42 também é par, então dá por 2, que dá 21. 21 dá por 3, que dá 7. 7 dá por 7, que dá 1. Pronto, a fatoração vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Pronto, está fatorado. Próximos exemplos. Questão D. Letra D é 100 e letra E 242. O 100 ele é par, então dá por 2. 100 por 2 dá 50. O 50 ele também é par, então dá por 2, que dá 25. 25 dá por 5, que dá 5. E 5 dá por 5, que dá 1. Pronto, ó. Fatoração é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Pronto, 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Letra E, 242, ele é par, então dá por 2, que dá 121. 121 dá por 11, que dá 11. E 11 dá por 11,
que dá 1. A fatoração em fatores primos fatoração é 2 vezes 11 vezes 11. Então, já temos videoaula sobre esse conteúdo de fatoração. Então, basta você digitar lá no meu canal o conteúdo de fatoração. Então, para essa videoaula era isso. Obrigado e até a nossa próxima videoaula correções. Até!